Março é bastante conhecido como Março do Azul Escuro, mas para explicar o porquê dessa campanha, a gente está com o médico oncologista, Dr. Bruno, que vai nos explicar o porquê dessa campanha. Doutor, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Então, março é conhecido como o Março Azul Escuro justamente para conscientizar a população sobre o câncer coloretal. Então, como existem outros meses com outros tipos de campanhas, março foi eleito o mês do câncer coloretal, justamente que o câncer coloretal ele é muito prevalente, ele é muito comum na população brasileira. Então ele ganhou um mês exclusivo ali para se falar sobre ele e se conscientizar o que a gente vai fazer e o que é o câncer coloretal. Né? É até justamente isso que eu ia te perguntar, doutor, para você explicar para quem está nos assistindo o que é esse câncer e onde ele se instala, porque às vezes as pessoas ficam na dúvida quando a gente fala, né? Exatamente. Então o câncer coloretal, se a gente pensar, ele, como todo câncer, é um tumor maligno que se origina em um certo órgão. O câncer coloretal é um tumor maligno do intestino grosso. Então, ele abrange a porção mais distal do intestino, né, a parte do intestino grosso, e ele surge lá de uma lesãozinha, uma célula benigna. Essa célula benigna ela vai sofrendo uma transformação em que ela perde aquela capacidade que ela tinha anterior. Então, por exemplo, uma célula do intestino grosso, ela tem uma função de absorver nutrientes e absorver água. Em um certo momento, ela sofre uma transformação devido a efeitos multifatores e ela perde essa função de absorver água e nutrientes. E ela faz uma função que não é daquele órgão. E essa célula perde depois um pouco da capacidade de se conter e ela começa a se reproduzir. Começa a se multiplicar desordenadamente, até que ela se forma um grande conglomerado de células. Depois de um grande conglomerado de células, ela vai se formar um tumor muito grande com capacidade de enviar células para outros locais e de fazer a disseminação. E aí a gente tem o que a gente chama de câncer coloretal, que é um tumor maligno com capacidade de mandar células para outros órgãos. Mas, doutor, esse tumor, ele atinge mais homens, mulheres? A faixa etária ali que geralmente ele pode atingir as pessoas? Então, ele é mais comum realmente nas pessoas acima dos 50 anos. Ele é muito comum na população brasileira. Ele é o segundo nos homens e segundo nas mulheres. E ele é bem prevalente realmente na população. A gente tem uma estimativa de 2020 de 42 mil casos no Brasil. E são muitos casos. Para a gente considerar o impacto que isso gera na população é muito grande. A gente está considerando só casos anuais. A gente não considera, imagina quantos casos ativos a gente tem de câncer coloretal e todos eles são facilmente preveníveis, né? Como a gente pode entender aqui na nossa conversa. Tá, doutora, eu te perguntar, antes da gente falar um pouquinho da prevenção, dos sintomas. Ele geralmente é silencioso, ele pode apresentar alguns sintomas para acender aquele sinalzinho de alerta para as pessoas? Ele é bem silencioso no começo. Ele é até traiçoeiro, como a gente fala, porque no começo ele não apresenta nada, ele não dá sintomas, né? Então, no começo, as pessoas elas precisam se conscientizar dos pequenos detalhinhos, né? É uma dor abdominal que ela dura um pouquinho, uma semana, que ela está aumentando. É aquele emagrecimento que é pouquinho ainda, mas que ainda não influenciou a vida dela, não deixou ela muito fraca. É uma anemia sem uma causa aparente. Então, pequenos sinais que vão mostrar na vida da pessoa que pode ser um câncer coloretal. Em casos mais avançados, aí sim, existem sintomas mais específicos e mais, vamos dizer assim, exuberantes que levam a pessoa a procurar um médico. Então, sinais, por exemplo, como sangramentos nas fezes, aumento do volume abdominal, emagrecimento importante, alteração de hábito intestinal, então fica oscilando entre períodos que a pessoa vai mais no banheiro e períodos em que ela vai menos no banheiro. E são sinais e sintomas de um quadro mais avançado, né? Até, doutora, eu ia te perguntar, né, a respeito desses sinais e sintomas também. Por isso é importante a pessoa sempre fazer os exames periódicos para tentar diagnosticar o mais cedo possível, para daí sim começar o tratamento. E depois disso tudo, como que é feito o diagnóstico e o tratamento? Então, o diagnóstico, inicialmente, na maioria das vezes, o diagnóstico é feito através da colonoscopia, né? Então, a colonoscopia, ela vê a parte interna do órgão, do intestino grosso, e por ali ela pode achar uma lesãozinha e realizar uma biópsia, que é retirado de um fragmento de uma lesão. Esse fragmento vai para um laboratório e lá é evidenciado que existe um tumor de colo. A partir daí, a gente vai para uma parte
de avaliação global do paciente. Então, por isso que é muito interessante um serviço que tem uma abrangência e uma expertise em tratamento de câncer coloretal, porque ele não é uma coisa tão simples, não é uma verruguinha que você tira e está curado, né? Então, ela vai abranger tomografias, abranger algumas vezes ultrassom, ressonância, exames de PET, CT. Então, você precisa de uma avaliação global para você entender como está a doença do paciente, qual o grau, qual o estágio da doença está. Então, isso é importante a gente ter essa ideia, para a gente partir para um tratamento personalizado. Porque hoje em dia a gente não pensa uma fórmula de bolo para todo mundo. Então, não existe uma fórmula que eu vou tratar câncer coloretal. É até difícil falar o que é o tratamento do câncer coloretal, porque cada paciente tem o seu tratamento. Então, quanto mais minuciosa for o seu diagnóstico e a sua avaliação do paciente, melhor vai ser a personalização do seu tratamento. É justamente isso que eu ia te perguntar, doutor, porque geralmente às vezes as pessoas podem até perguntar para ti e falar assim, mas existe um tratamento, mas cada caso é um caso, por isso é indicado sempre você procurar um médico especialista, porque precisa cuidar. E até, doutor, eu ia te perguntar, a pessoa se tem um hábito de vida saudável, que cuida ali, quando ela inicia o tratamento, é mais fácil as chances de cura? É muito mais fácil, com certeza. As pessoas, quando elas já têm hábitos saudáveis de vida, elas já chegam em uma condição clínica melhor. A gente sabe que o tratamento de câncer, seja do câncer coloretal como qualquer tratamento de câncer, ele vai exigir do paciente uma condição clínica para ele suportar um tratamento. A gente tem que fazer um dano, na verdade, àquelas células de câncer, e isso não é especificamente, muitas vezes, naquela célula, ela acaba prejudicando de uma forma geral o paciente, mas a gente sabe que o paciente vai se recuperar. E a partir do momento que a gente faz um tratamento no paciente, a condição clínica dele melhor, é muito mais fácil para o paciente se recuperar mais rápido e muito mais fácil para o médico também, que vai ser muito mais tranquilo lidar com menos complicações, né? Uhum. Até isso, doutor, de complicações, já que você referiu sobre isso, esse tipo de câncer, ele pode levar ao desenvolvimento de outras complicações? Então, ele pode gerar algumas complicações. E essa é uma grande preocupação que a gente tem, principalmente na pandemia. É uma preocupação que, inclusive, a Sociedade de Cirurgia Oncológica trouxe esse mês para a gente, trazendo as coisas que começaram a aparecer devido à pandemia. Então, para citar um dado para a gente entrar nesse assunto, a gente vinha desde a década de 90 numa ascendência de cura. Então, a gente tem uma taxa de cura de mais de 30% em relação aos resultados que a gente tinha antes. Então, a gente melhorou muito em qualidade, em taxas de cura. Quando chegou a pandemia, a gente começou a perceber que a gente estava fazendo menos diagnósticos. Só que o câncer coloretal não é uma doença sazonal, ela não aparece em determinado mês ou determinada estação do dia. Ela é contínua durante o ano, durante o ano 2020, 2021, 2022, ela vai acontecer, independente se a gente queira ou não. E nesse momento a gente começou a perceber que os pacientes começavam a chegar com essas complicações, que são sangramento. Então o paciente chega com um sangramento importante do intestino, com uma anemia intensa, ele chega com uma perfuração do intestino, ele chega com um quadro de obstrução do intestino, muitas vezes até com vômitos incoercíveis, são vômitos que a pessoa não consegue segurar. Então são quadros que exigem um tratamento de emergência, e a gente sabe, como oncologista, isso acarreta numa diminuição de cura dos pacientes. Porque justamente, como a gente não consegue avaliar o paciente antes de instituir o tratamento não é aquele tratamento personalizado. Então isso é uma coisa que a gente traz esse ano, devido à pandemia, para as pessoas se conscientizarem e acharem um caminho. A gente tem que achar um caminho, driblar as coisas para conseguir fazer o diagnóstico. Uhum. Mas acima de tudo, antes, né, doutor, a melhor forma é a prevenção, as pessoas cuidarem da qualidade de vida, da sua saúde, ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo, qualidade de vida. Eu quero que você passe para a gente algumas prevenções que as pessoas podem tomar para cuidar e para prevenir esse tipo de câncer. A gente tem, acho que, 2 tipos de prevenção aqui, né? Uma são fatores de risco, eliminar fatores de risco, e a outra é exames. Então a gente tem uma atenção primária, que seria mudança de estilo de vida. Então, o que a gente tem como mudança que a gente pode fazer? Eliminar fatores de risco. Então, a gente ter uma dieta mais saudável, incluir fibras na dieta, incluir legumes, frutas na dieta, isso é muito importante. Existe uma correlação entre carne vermelha e desenvolvimento de câncer coloretal. Esse estabelecimento não está muito claro, mas
indica-se a diminuição para 2 a 3 refeições seria o bastante, um limite por semana para se ter uma dieta adequada. Diminui o consumo de produtos com conservantes, como por exemplo nitratos, produtos muito processados, industrializados, isso também é um fator de risco. Diminuir o tabagismo, cessar o tabagismo, na verdade, diminuir o etilismo, isso é muito importante também para eliminar fatores de risco. E aí a gente entra também naquela outra estratégia, que é a estratégia de prevenção daí com exames. Essa estratégia com prevenção de exames, já que é muito difícil você falar para as pessoas sejam saudáveis, isso demanda tempo, né, das pessoas, e a vida está cada vez mais corrida, então essa estratégia de prevenção com exames, ela deve ser realizada, inclusive ela está no calendário nacional, ela está instituída na rotina pelo Instituto Nacional do Câncer, que é em pacientes que não têm fator de risco, então não tem casos na família, não tem nenhuma desordem genética que propicia câncer coloretal. Esses pacientes, essas pessoas com 50 anos, elas começam a realizar o rastreamento com uma colonoscopia e exame de sangue oculto nas fezes anualmente ou bianual. Essa estratégia, ela não surgiu do nada, ela surgiu a partir de trabalhos, e os trabalhos foram mostrando. E é interessante que, se ela fosse realizada em toda a população de uma forma bem certinha, nos moldes que seriam ideais, com exames de qualidade, exames na hora certa, os preparos todos certinhos, ela reduziria em 90% os cânceres coloretais. Então, você imagina, de 42 mil casos por ano, a gente pularia para quase nada, a gente seria um dos poucos casos, né? Teria pouquíssimos casos de câncer coloretal e possivelmente casos iniciais apenas. Então, é uma estratégia muito interessante que a gente tem que difundir para as pessoas ficarem e incluírem na sua rotina. Né? Esses exames podem até começar antes, em casos de pacientes daí de alto risco ou médio risco. Aí, para esses casos, a gente indica assim, consultar um médico para ele avaliar o seu risco e montar uma estratégia, organizar uma agenda de prevenção aí de vida, né? Doutora, eu quero te agradecer por ter vindo até os nossos estúdios, conversar um pouquinho, explicar para as pessoas lá de casa sobre a importância dessa conscientização e prevenção acima de tudo e realizar os exames. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. E fica aí então o nosso convite para você cuidar da sua saúde, fazer os exames periódicos como o doutor falou e cuidar da sua saúde.